turma, então vamos começar a conversar sobre valores ausentes. Carregar essas três bibliotecas, tá? Essas duas aqui a gente já viu para que serve, Datatable também, é só para fazer o download dessa base mais fácil. Então, a primeira situação de missing data que a gente tem é quando a gente vai pedir uma estatística. Aqui só criei um vetorzinho padrão idade. A gente tem dois NAs aqui, então ele não vai conseguir calcular, mas várias funções estatísticas vão ter por padrão tá, o NA, a remoção de NA, aí ele consegue calcular. Mas aí vamos conversar sobre uma parte mais avançada e importante de valores ausentes de NA, a partir dessa base real de Covid-19 de Pernambuco. Então vocês vão puxar ela, eu já puxei aqui, ó, tá? Tem os 1 milhão de testes realizados em Pernambuco, várias informações sobre eles. Então, vamos usar aquele procedimento que a gente já viu do status, tá? Então, a primeira coisa é usar a função status. Usando a função status aqui, ó, nesse caso, o nosso interesse vai ser os NA, tá? Lembrando que essa é uma base de microdado, então ela não tem nenhuma métrica, ela só tem as informações sobre as pessoas, certo? Ela não vai ter nenhum agrupamento. O grão dela está bem baixinho ali, grão de areia de praia. Bom, a gente vê aqui algumas preocupações de NA. A base tem essas variáveis, a gente vê que data da notificação falta somente uma. Dos primeiros sintomas, a gente vê que 1 milhão e 300 mil dos casos, do total de quase 1 milhão e meio, não tem a data dos primeiros sintomas, e a data de óbito está faltando em 1,4 milhão, e a faixa etária está faltando em 644 casos. A data de óbito, embora esteja como NA, não é uma preocupação, por quê? Porque o número de óbitos é muito menor. Então, quando o resultado daquele teste, daquele paciente, não é óbito, obviamente a gente não vai ter uma data. Então, a princípio, esse NA não preocupa. Lembrando o que eu sempre falo, né? Tem que entender aí o negócio. O data dos primeiros sintomas, ele tem um NA muito grande, para a gente conseguir corrigir, provavelmente. Então, por exemplo, se a gente quisesse fazer cálculos com os primeiros sintomas, alguns cálculos epidemiológicos, a gente ia ter que escolher uma forma de imputar isso aqui, talvez data da notificação, onde tiver fica a data dos primeiros sintomas, e onde não tiver fica a data da notificação mais 5, que é a média de alguns estudos epidemiológicos. Mas faixa etária a gente não tem muito como corrigir, e tem um número de 644. A princípio, isso daqui não é preocupante, mas a gente vai ver mais na frente que a gente precisa testar se esses 644 eles são randômicos ou não, dentro daquele conceito que a gente já aprendeu de MK, MAR e MANR, ou seja, é completamente randômico, o MA é randômico ou não é randômico, é viciado, tem viés. Bom, a gente vai ver agora uma abordagem mais simples, aquela mais simples que a gente já viu na aula, que é de casos completos, análise de casos completos, e deletar casos ausentes da lista. Então, a forma que a gente tem que fazer isso bem agressiva é usar a função NA-omit, certo? Quando a gente fizer isso, estou aqui encapsulando na função DIM para vocês verem. Então, a base de dados geral de COVID-PE, voltando para ela, tem 1,45 milhão de casos, tá? Quando a gente der aqui o NA-omit, como a gente tem vários casos ausentes em algumas variáveis, o DIM dimensionamento vai manter, obviamente, o mesmo número de colunas, mas o número de casos reduz bastante para 22 mil. Então, a gente, na verdade, aí, a gente deu um cripple, né? A gente destruiu a base, vamos dizer assim. A gente chegou naquele problema que a gente falou na aula de não há casos suficientes. Então, a gente tem uma base grande que agora não tem casos suficientes. Então, vale a pena fazer isso? Uma forma mais inteligente é a gente filtrar apenas na variável que a gente realmente acha que tem problema, que é faixa etária. Então, como a gente viu, primeiros sintomas é um dado que não dá para corrigir, a gente vai ter que imputar, não dá para excluir. E data de óbito, embora seja NA, não é relevante, porque essa variável só vai existir quando a pessoa veio a óbito. Então, aqui, ó, vamos usar o deployar, né, o tidyverse, e vamos filtrar para ficar apenas os casos que não têm NA em faixa etária. Aí vocês veem que a perda de casos é muito menor, certo? E a gente não criou a situação de não haver casos suficientes para analisar. Então, essa é a introdução a NA. Vamos para o segundo vídeo daqui a pouco, para vocês verem uma parte mais avançada. Então, vimos... Bom, então vamos lá agora ver como é que a gente já viu a detecção de NA,
e análise de caso completo, como eu estava falando ao fim do último vídeo. Então agora vamos conversar sobre a análise de se o NA, né, o valor ausente, ele é randômico ou não. Essa é uma situação muito importante, porque, como a gente viu na parte teórica, se a gente identificar que o NA, né, o valor ausente, ele não é randômico, ele é enviesado, a gente tem problemas aí para análise, certo? Então, existe um método para você fazer isso, para estimar se o NA é MK, MA ou MANR, que é a matriz sombra, Shadow Matrix. Então, uma implementação muito boa dela está no livro R in Action, que está lá na nossa referência. Inclusive, eu recomendo que vocês leiam o capítulo 15. Todo mundo que quiser se aprofundar em valores ausentes tem que ler esse capítulo, é essencial na formação de qualquer cientista de dados. Tá? É o melhor livro que eu conheço de teoria e também de prática de como é que a gente trata com valores ausentes, todas as técnicas, como é que vê se é aleatório ou não, e assim por diante. Então, vamos lá. A gente vai usar uma base de dados chamada Sleep, do pacote Vim, e vamos ver a base de dados, tá? O cabeçalho dela, esse é o exemplo que está lá no R in Action, tá? Vou mostrar o exemplo padrão e depois um customizado para a nossa situação real, que é a base de Covid-19 Pernambuco. Então aqui vocês estão vendo, né, é uma base sobre sono, então tem várias características e tal. E a primeira coisa que a gente vai fazer aqui é criar a matriz sombra, a Shadow Matrix. A Shadow Matrix, como a gente viu na aula teórica, relembrando vocês, é uma matriz de dummies em que as colunas elas vão ser transformadas em um tipo muito específico de dummy, que é um dummy de NA. Então, se o valor daquele caso, daquela linha é NA naquela coluna, ele recebe 1, se não é, recebe 0, tá? A gente está usando aqui o cálculo da função NA e transformando numa matriz, certo? E aí vamos ver, então, como vocês observam aqui, já viram na aula teórica, o 1 é se tiver um NA naquilo. Então, para a gente não pegar todas as variáveis, pegar apenas aquelas que têm NA, a gente vai aplicar um filtro aqui. Esse é o filtro padrão, é uma forma de fazer, tem outras. Mantendo apenas aquelas que o desvio padrão for acima de 0. A gente também poderia varrer a coluna procurando valores acima de 0, tá? É como o autor lá implementou. E vamos ver a correlação. Então a gente vê, lembrando que a correlação aqui é apenas de colunas que têm NA. Então, que a non-D aqui, ela tem ela tem uma relação forte, né, com o sono, tá? E uma relação moderada com se a pessoa dormiu ou não. Então, se sonhou ou não, se sonhou. Então, essas duas têm uma relação forte e aqui o sono. Então, a gente vê que existe um indício somente de que duas variáveis aqui estão relacionadas. Então, inicialmente, a gente está ainda num caso completamente aleatório de NA. Mas a gente pode também checar os valores específicos, como a gente já observou. Então, o caso de aleatoriedade, né, o valor ausente aleatório, a gente tem que testar os casos específicos. Porque se for o caso específico, se estiver dependente, enviesado, a gente está diante de uma situação não aleatória. Então aqui a gente vê que existe uma correlação, mas não tão forte, entre o peso e o non-D, né, não sonhar, entre o peso do cérebro e também essa variável aqui, ESP, que eu não lembro agora o que ela significa, mas nenhuma chegou numa correlação forte. Lembrando que a gente estava usando aqui a função core, certo? E está emparelhando apenas os casos completos, ou seja, que tem NA. Então, a gente está vendo aqui que existe uma dependência, não, uma leve associação entre algumas variáveis e elas serem NA ou não. Então, a gente provavelmente está diante de um caso completamente aleatório ou de um caso aleatório que a gente não viu nada, nenhuma associação forte entre muitas variáveis, ou seja, as observações, e também entre os valores específicos e haver NA ou não. A gente vê algumas associações aqui de fraca a moderada, ok? Então esse é o método usando a matriz sombra, o Shadow Matrix, que vocês têm lá no R in Action. Também no DataCamp vocês vão ver curso, essa é uma expressão que vocês vão ver em alguns casos. Bom, gente, então vamos ver aí a última situação, que é a aplicação da matriz sombra, né, da Shadow Matrix, aí no caso concreto, que é a nossa base de dados de Covid. Então, abrindo ela de novo aqui, a gente vem que está no grão aí pessoa, né, o menor grão possível.
E a gente vai primeiro gerar a matriz sombra usando aquela história lá de passar os NA, certo? Então aí a gente vê, ó, todas as variáveis foram transformadas, né, naquele tipo de dummy especial em que um é se tem NA e 0 se não tem, ok? Agora a gente vai fazer aquele filtro, né, para pegar apenas as variáveis que tem NA, que a gente viu no vídeo anterior, então tá aqui tudo organizadinho. E aqui vamos calcular as correlações. Então a gente vê que existe uma correlação aí moderada, né, entre a data de óbito e a data dos sintomas, mas como a gente viu, tem tanto caso faltando nas duas variáveis que a gente não pode dizer que é uma associação de fato, né? Porque tem tanto caso faltando que, na verdade, seria até baixa essa correlação, já que tem tantos ausentes nas duas e precisaria de uma intersecção maior, de uma associação maior, né? Bom, então a gente não consegue aplicar essa segunda parte aqui, ó, que a gente viu no outro vídeo, que é estimar os valores, né? Só para vocês lembrarem. Então aqui a gente viu os valores da variável com o padrão de NA. Então a gente viu associações aqui fracas, no máximo moderadas. Aqui a gente não vai conseguir fazer isso, por quê? Porque a base está no grão, então a gente não tem métricas para fazer essa relação. Então a gente vai usar outra estratégia que é o seguinte: a gente vai trazer de volta para a base. Então a gente vai trazer para a base de NAs através do cbind. Por quê? Porque a base de NA tem 1,45 milhão e a base original também tem. Então a gente vai trazer de volta para a base, aqui para a base de NA com o cbind, ou seja, juntar colunas, né, colar colunas, os municípios da nossa base original. Então vamos fazer isso. Aí aqui já estão os municípios. A gente poderia ter trazido outras variáveis aqui apenas para mostrar para vocês como é que a gente pode usar a matriz sombra quando a gente está com variáveis que não são métricas, né? Não são numéricas. Então aqui a gente vai fazer o seguinte: a gente vai usar o deployar, vocês já estão vendo aqui na sintaxinha, para agrupar para o município, e a gente vai usar um sumário. Então a gente tem uma opção aqui para a gente não dizer todas as variáveis, a gente pode usar como se fosse um apply, certo? Então, across, né, de toda a matriz, everything aqui, faça as somas, né? Então, produza somas. E a gente está jogando isso na variável COVID aí, NA município. Então, vamos ver como é que fica. Então, vocês veem aqui que todos os municípios, todas aquelas variáveis, elas foram agrupadas por município. No caso, está dando 188, porque a gente tem os casos aqui de vazio, outros estados. Possivelmente pode ter, lembrando que a gente tem 184 municípios de Fernando de Noronha, a gente pode ter algum município escrito errado, enfim. Aí deu alguns números a mais. Então o que a gente vai fazer aqui com essa matriz? A gente vai observar, vamos ignorar a data de notificação, por quê? Porque a gente só tem um MA aqui, que foi em Petrolina. Vamos ignorar primeiro os sintomas, porque como a gente já viu, quase toda a base está sem os valores dessa coluna. E vamos ignorar a data de óbito, porque como a gente já conversou, a data de óbito existe apenas quando a pessoa testada ela vem a óbito, o que é a menor parte dos casos, né? De uma base de quase 1,5 milhão de testes, apenas 15 mil vieram a óbito. Então, vamos nos preocupar com faixa etária, que é um valor que não deveria estar ausente, né? Então, aqui a gente vê que a maior parte dos ausentes de faixa etária está em Recife, em Olinda e tal. Ou seja, tem mais ausente onde tem mais casos. Então, inicialmente estaria randômico. A gente vê que, por exemplo, Fernando de Noronha, que não tem tantos casos assim, né? A gente pode ver por essas colunas, não tem tantos casos assim, ela está com 12, mas ainda assim é uma proporção muito pequena para a gente falar em quebra de aleatoriedade. Então chama atenção um pouquinho Fernando de Noronha com 12, chama atenção um pouquinho Serra Talhada, Santa Cruz, Palmares, mas os números são muito baixos em relação ao todo, né? Para a gente falar em quebra de aleatoriedade. Então, como diagnosticar se os valores ausentes dos NA são aleatórios ou não, randômicos ou não, usando a técnica aí da matriz sombra, ok? Esse é o último vídeo. Qualquer dúvida, posta